Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com a continuação do nosso shiur, do nosso estudo sobre astronomia judaica e astrologia judaica e os últimos dias. E já tem sido uma grande brachá, uma grande bênção poder compartilhar com vocês todo esse vasto conhecimento das escrituras e também da história, um pouco, né, da história da astronomia, da astrologia, no que diz respeito ao que realmente, no campo tanto físico e espiritual, tem a sua influência sobre a humanidade. E claro que caminhando aqui dentro dos princípios das escrituras sagradas, dentro dos princípios bíblicos, não com coisas externas que envolvem paganismo ou outras coisas que não estão de acordo com as escrituras, com a palavra de Hashem, com a palavra de Deus. E é uma alegria muito grande podermos continuar. Temos tido um feedback, um retorno das pessoas muito bom. Há aqueles que são críticos, isso é normal. Há aqueles que nem veem o vídeo e já criticam. Mas isso é importante entender que cada shiur, cada ensinamento que nós damos aqui, é importante ver todo o vídeo para que possa entender realmente o que estamos falando e não pensar já premeditadamente que nós não cremos ou que nós estamos falando de coisas que são heréticas, etc. Mas ver todo o vídeo para que se possa entender todo o conteúdo daquilo que estamos trazendo para vocês. Eu sou Rabino Yosef Barur. Nós temos aqui a nossa Yeshivá, nosso canal, onde temos, para aqueles que não nos conhecem, não? Temos produzido vídeos, estudos para abençoar a sua vida, abençoar a vida de todos aqueles que estão na busca do conhecimento, não é? Do conhecimento que envolve o original das Escrituras, que envolve a raiz, a fonte das Escrituras, que é o povo judeu, o povo de Israel, os escritos dos sábios de Israel, que deixaram para nós um grande legado de sabedoria, filosofia e entendimento das Escrituras e informações do passado. Além das boas tradições de Israel, nós estamos abordando aqui em todo momento, né, aquilo que também é coerente com as Escrituras, daquilo que foi escrito e foi deixado para nós como herança espiritual. Bom, antes de entrarmos propriamente no nosso shiur, eu quero já deixar aqui para vocês a informação sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa yeshiva, nossa escola judaica, nossa escola rabínica, que, claro, ela é universidade, mas no campo religioso, tá? Para que se possa entender bem, a nossa escola ela não está no campo secular, logo então, no Brasil, nós não temos ainda uma relação com o MEC, tá? Nós temos uma relação com curso livre, né, de teologia judaica, que beneficia a todos aqueles que querem ingressar e estudar nesse curso de teologia judaica da nossa universidade. E, claro, todo o registro dela é aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e nós temos nossa universidade, nossa yeshiva, registrada já há 3 anos, então isso é um grande benefício para aqueles que, mesmo estando fora dos Estados Unidos, desejam estudar e ter uma certificação, uma graduação internacional, tá certo? Então, só para deixar claro para todos. Bom, e nós já estamos agora em fevereiro, queridos, iniciamos as novas turmas que a gente veio aqui publicando, divulgando para vocês. As novas turmas iniciaram na semana passada e já temos um bom feedback dos alunos. Foi uma grande brachá começarmos com aquela introdução maravilhosa do Rav Shmuel Saba, e na semana passada nós tivemos a introdução do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis,
muita coisa boa, muita informação extraordinária, tanto das escrituras, no seu sentido já simples, como também das informações da tradição judaica, dos comentários dos grandes rabinos da história, trazendo grandes informações do passado para nós. Então já fica aqui o meu convite para você. Nós estamos querendo beneficiar ainda aqueles que desejaram entrar no curso, não conseguiram por causa do tempo ou por causa de outras situações. Esse mês de fevereiro você vai ter a oportunidade ainda de ingressar na nossa Yeshivá. Então não perca tempo. Aqui, olha, abaixo você vai ter os contatos da nossa secretaria. Entre em contato conosco. Temos um lugar para você. Você ainda vai poder se inscrever na nossa Yeshivá e participar. Já foi a primeira aula. Essa semana agora teremos a segunda aula e já para Noah, já falando sobre o Ramabulo, o dilúvio, o Keshet, o arco celestial, quais são as coisas, os segredos que temos aí, da onde vieram os animais que entraram na arca, realmente houve na terra gigantes, Nefilim, eles tomaram as filhas dos homens, tiveram filhos com elas, então todas essas coisas nós trazemos como informação para vocês, da cultura judaica, do comentário dos sábios, muita informação preciosa que nós já vamos ter já na nossa segunda aula que vamos ter nessa semana. Então, não perca tempo, é a hora de você se inscrever, entre em contato com a nossa secretaria e você vai ter todas as informações para a nossa Yeshivá. Ademais, temos testemunhos de alunos que estão fazendo a Yeshivá conosco, você vai poder comprovar aqui. Shalom, queridos, eu sou Rodrigo Queiroz, sou aqui de São Paulo, do Brasil, sou pastor da Igreja Batista e sou aluno da ZIL, a Yeshivá Messiânica. Me matricular na ZIL foi uma das melhores escolhas que eu fiz, pois a Yeshivá tem me ajudado muito na elaboração dos estudos bíblicos que tenho ministrado na minha congregação, bem como tem me auxiliado nas pregações, onde conhecer a Torá, conhecer a história e a cultura do povo de Israel tem trago um grande elevo espiritual para o meu ministério e para a minha vida. Além, é claro, dela contar com professores rabinos extremamente capacitados, qualificados e grandes homens de Deus. Se você ainda não se matriculou, não perca a oportunidade, venha fazer parte também da ZIL e eu tenho certeza que assim como ela tem transformado a minha vida, vai transformar a tua também. Que o Eterno te abençoe em nome do nosso Mashiach Yeshua. Ok? Então vamos lá, vamos agora entrar no nosso shiur, na continuação da astronomia e astrologia judaica e os últimos dias. Vamos lá, eu já quero compartilhar nossa tela com você. Muito bem. Você que está acompanhando conosco, você viu o primeiro vídeo, viu o segundo vídeo, e nós, no segundo vídeo, paramos aqui justamente nessa comparação dos meses hebraicos e dos meses do calendário gregoriano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E a relação deles com as constelações, com as Mazalot. É muito importante que você veja o primeiro vídeo e veja o segundo vídeo. Você que está entrando agora aqui, vendo esse vídeo pela primeira vez, não teve acesso ao primeiro nem ao segundo, você já está pegando o estudo já no meio. Então é importante você ver a nossa introdução para que você possa compreender bem o que nós estamos falando, ok? Então, como nós falamos, cada mês hebraico ele está conectado a uma constelação, isso porque a Terra, o planeta Terra, ela caminha em torno do Sol no seu movimento de translação durante um ano, ou seja, o período de 365 dias, e cada dia ela vai andando, ela vai se movimentando ao redor do Sol. E quando ela vai se movimentando, ela vai passando literalmente diante de uma constelação. Ela vai se movendo diante dela e algumas constelações ela se move de um período de 29 dias e outros ela vai percorrer um período de 30 dias. Por isso nós vamos ter diferenças dos meses em relação aos dias, tá? Bom, seguindo aqui a nossa sequência, né, você vai compreender que cada uma pessoa, um momento, por favor,
Cada uma pessoa nasce em um período do ano em que uma masal, ou seja, uma constelação, está em evidência no ciclo da Terra em torno do Sol. A masal em que estiver diante da Terra, naquele período, é o campo de influência daquela masal, daquela constelação, né? E é por isso que se cumprimenta no dia do aniversário de alguém, né, dentro da cultura judaica, como Mazal Tov, né, porque que seja um mês bom, né, o mês em que você nasceu. Então aqui eu estou dando uma representação para vocês, um exemplo, né, por exemplo aqui, olha, você tem a constelação Talê, que é Áries, né, do carneiro, e aí você tem a Terra caminhando diante dela num período de 30 dias. Quando termina esses 30 dias, ela já está passando em frente à constelação de Shor, que é a constelação de Touro. E aí ela vai passar diante dessa constelação 29 dias. Isso é a Terra caminhando em torno do Sol, tá? E aí depois que ela passa ali diante da constelação Touro, ela chega diante da constelação Teumim, que é Gêmeos, e aí ela caminha 30 dias. Terminou ali Gêmeos, vem a constelação Sartan, que quer dizer câncer, né? O caranguejo. Então ela caminha 29 dias e assim sucessivamente. O que vai acontecer? No período em que ela está passando diante de uma constelação, pessoas vão nascer, nações vão surgir, né? Então, cada uma pessoa que nasce nesse período, ela está nascendo debaixo da influência daquela constelação. Então, só para você ter o exemplo aí, olha, logo no princípio aí, 30 dias da constelação Áries, né, Talê. Se uma pessoa nasce nesse período, ela vai dizer o quê? Olha, o signo dessa pessoa, né, ou seja, o símbolo, o sinal dessa pessoa diante das constelações é a constelação de Áries, do Carneiro, porque ela nasceu no período em que a Terra estava caminhando diante desta constelação. E assim sucessivamente. Não é uma questão somente de dizer, ah, eu sou leão, eu sou Áries, e está dizendo que é uma idolatria. Não, isso é apenas nomenclatura do período em que você nasceu e a relação da Terra em relação às constelações, ok? Então, assim, eu sei que algumas pessoas elas são bem radicais em relação a isso, até mesmo porque foram ensinadas que isso é idolatria. O que é idolatria na realidade? O que é pecado? É a pessoa consultar estas constelações para saber se a vida dela vai ser próspera, para saber o que ela tem que fazer, se ela pode comer, se ela pode beber, se ela pode namorar, se ela pode se relacionar, qual é a cor daquele mês. Enfim, são várias coisas que a pessoa pode fazer e pedindo as constelações, dependendo das constelações, ou seja, deixando a sua vida em dependência daquela constelação, que aí isso sim se constitui numa idolatria, porque isso nós temos que fazer com o Criador da nossa vida, o Deus de Israel, o nosso Deus, Adonai, é que governa a nossa vida. É Ele que vai ditar as normas do nosso caminho, não as constelações. Porém, vamos entender um pouquinho mais ainda, porque Deus, ele permitiu que as nações estivessem debaixo dessa influência, mas não o seu povo. Seu povo está terminantemente proibido de consultar estas constelações, de viver debaixo dessas influências. Mas como as outras nações do mundo não temem a Deus, elas sim vão sofrer a influência dessas constelações, tá certo? Então vamos continuar aqui. Então veja, isso também ocorre com cada uma das nações do mundo. O dia em que elas nascem, ou seja, o dia em que elas se tornam independentes, esse será o dia do mês específico, ou seja, daquela masal, daquela constelação que especifica, ou seja, específica, né, que o favoreceu. Isso está registrado no Sefer Daniel Hanavi, o livro do profeta Daniel, que mostra como as potestades, os principados regentes, os sarim das nações da Babilônia e da Pérsia, que já estavam prontos para assumir o governo, dando a conquista vitoriosa à Pérsia. Isso você vai encontrar lá em Daniel, capítulo 10, verso 13 e o 20. Não?
Então, assim, a constelação, a Mazal, que dá a independência, ela se torna a padroeira ou patrono daquele povo. Então, de fato, queridos, quando existe uma independência de uma certa determinada nação, e aquilo ali foi favorecido no mundo espiritual através de uma constelação, ela vai se tornar o padroeiro daquela nação. Eu dou até um exemplo interessante sobre o Brasil. Não? Qual é a padroeira do Brasil considerada pelas religiões pagãs? A Virgem, né? A Virgem Maria, né? Aparecida. Por quê? Porque ali, próximo da independência, ali acharam uma imagem no Rio, e aí você vai perceber assim, olha, veja que a independência, parece que do Brasil, foi justamente nesse período da constelação de Virgem, e a padroeira do Brasil é Virgem. É claro, né, eu estou falando aqui da consideração que as pessoas têm por essa constelação, por esse ídolo, né? Então, é só para você ter uma ideia de como funciona também a influência das constelações sobre as nações do mundo, né? Da mesma forma como ocorre sobre a vida das pessoas. E a referência que eu trouxe para vocês do profeta Daniel, ela é clara. O anjo Gabriel que vinha com a mensagem para Daniel, como resposta às suas orações, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. E que príncipe da Pérsia é esse? Era o principado espiritual daquele período. Ou seja, não havia saído ainda o império da Babilônia, já estava vindo outro império, ou seja, mas no campo espiritual já estava havendo uma luta espiritual, né? Isso é muito importante entender. Vamos continuar aqui. Bom, espero que vocês estejam acompanhando bem. Isso é o que está registrado na Torá, na declaração que a Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja, disse: que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus. Quem são os exércitos dos céus? Os exércitos dos céus é diferente das estrelas. Você está vendo que ele fala do sol, da lua e as estrelas. Todo o exército dos céus está falando também das constelações. Ou seja, e sejas impelido a que te inclines diante deles e sirvas aqueles que Adonai, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Isso está registrado lá em Devarim, o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Olha, eu vou ler de novo para ficar claro. Que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, sejas impelidos a que te inclines diante deles e sirvas aqueles que Adonai teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha, Adonai teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus para estar sob a influência deles, daqueles exércitos dos céus. Então, isso é muito interessante, como eu falei aqui antes. Deus permitiu que as nações do mundo estivessem debaixo da influência dessas constelações. Mas conosco vai ser diferente, você vai entender isso agora. Por que que nós não podemos? Por que que conosco é diferente? Bom, com o povo de Israel foi diferente. Por mais que o dia que Israel foi livre se tornou um povo independente, a Mazala, a constelação daquele dia era Talê, ou seja, era a constelação do carneiro, não foi por influência e poder daquela constelação que Israel se tornou livre. Não foi por armas ou estratégias, e sim porque Hashem, Deus, quis. E está escrito lá em Deuteronômio 4,19. Este mês será para vós o princípio de todos os meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Quando Hashem determina o princípio dos meses do ano, ele está dizendo que quem comanda é ele. E foi com mão forte e braço estendido, em hebraico é Yad Hazaká Uvzroa Netuyá, que ele tirou Israel do Egito. Então você percebeu aqui que Deus ele vai dizer assim, olha, esse aqui vai ser para vocês o primeiro mês de todos os meses do ano, porque nesse dia Adonai, teu Deus, te tirou da terra do Egito. Quando ele faz isso, quando ele estende a mão dele forte, o braço estendido, ele quebrou, ele rompeu toda a influência daquela constelação. Ou seja, mostrando que quem está iniciando a nação de Israel é o Deus de Israel, é o Deus Criador. Não foi por influência daquela Mazala, não foi por influência daquela constelação, mas sim Deus que tirou o povo de Israel. Logo, Israel não está submisso
a nenhuma constelação. Como se diz, em Mazal sobre Israel. Em Mazal al Israel. Não há uma constelação, não há uma sorte, não há um encantamento, não há uma influência má das constelações, nem boa, sobre o povo de Israel. Tudo o que acontece com Israel está nas mãos de nosso Deus. E isso serve para você, que mesmo não sendo do povo judeu, tendo sangue judaico, você que aceitou o Messias de Israel, você que está caminhando na presença de Deus, assumiu a palavra de Deus para você, você está debaixo das leis de Deus, não das leis das nações e nem das constelações. Ou seja, portanto, você não pode, está terminantemente proibido de consultar o horóscopo, de consultar os astros para saber como vai ser a sua vida. A sua vida pertence única e exclusivamente a Deus. Vamos continuar aqui? Bom, acredito que vocês estejam acompanhando bem. Tá? Logo, sobre as pessoas do mundo há uma chefa, em hebraico quer dizer influência física, gravitacional e também uma influência espiritual, pois Hashem repartiu as nações debaixo desses poderes, desses regentes nos ares. Assim podemos ver que quando as pessoas consultam os astros, ou seja, o horóscopo, para obter respostas, saber segredos, conhecer o próprio futuro ou de outros, esses mesmos cometem avodá zará, que quer dizer idolatria, pois põe sua confiança na Mazal, ou seja, naquela constelação, e permite a ela ditar as regras para a sua vida. Isso está proibido a nós, pois todos que fazem parte do povo de Israel não estão debaixo de nenhum poder, a não ser o poder de Hashem, de Deus, que determina o caminho a seguir e o que esperar, sabendo que nele encontramos todas as respostas, como ele mesmo disse ao profeta Jeremias: Tra elai vereneka, clama a mim e te responderei. Para cada um tzadik, cada uma pessoa justa, é possível acessar informações muito especiais que nos foi permitido acessar e ponderar nossos pés, sabendo contar nossos dias para que alcancemos o coração sábio, como está escrito no Terrilim, no Salmo 90, verso 12. O tempo em que nós chegamos ao mundo, conhecê-lo é muito importante. Saber extrair os reflexos para entendermos nosso caminho. Qual foi a paraxá, a porção de estudo semanal da Torá daquela semana em que nascemos? Foi em algum moed, algum tempo específico de festa, ou uma festa comum do povo de Israel? Que relação tenho com o povo de Israel? Que mensagem eu posso ter nisso? Que propósito eu posso enxergar nessas coincidências celestes? Então, todas essas coisas, elas são importantes. Isso não constitui, isso não configura uma idolatria ou uma consulta aos astros, e sim saber como contar os nossos dias, como saber como nós chegamos aqui, quais foram os sinais que estavam diante da Terra, diante das pessoas, no período em que nós nascemos. Isso são coisas importantes, tá? Agora, é diferente de se consultar os astros. Vemos o nome do mês, a constelação daquele mês, o dia daquele mês, o dia da semana, a hora em que nasceu, o nome da mãe, o nome do pai e mais, né? São várias coisas que podemos assim fazer para poder saber desses sinais no período em que nascemos. Bom, agora eu quero entrar aqui em um outro tópico com vocês, né? Que eu tenho certeza que vai clarear bastante ao conhecimento que você já tem, vai somar, e aqueles que não conhecem vão aprender aqui hoje, tá? Baruch Hashem. Vamos lá. Nós chamamos de Tekufot, Onot, Vegalgal Amazalot. Tekufot são os períodos, Onot são as estações, e Galgal Amazalot é o ciclo das constelações. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui eu já tinha mostrado a vocês as constelações, o nome delas, e os meses em hebraico. Eu coloquei de cores diferentes para vocês entenderem que cada período de estações que envolve o nosso planeta está representado nos meses de cores diferentes, tá bom? Vocês vão entender isso aqui agora. Vamos lá. Você está vendo aqui desde o mês de Nissan, que foi o mês que o povo de Israel saiu do Egito, até o mês de Sivan, ou seja, são um período de 3 meses, tá?
você tem aqui a estação do quê? De Aviv, né? Oná Aviv, a estação da primavera. Isso para quem está no hemisfério norte, tá? Para quem vive da linha do Equador para cima, como Israel, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos também. Então, o mês de Nissan, o mês de Iyar e o mês de Sivan, eles vão compreender o período da primavera. E aqui eu vou mostrar para vocês o que aqui nesse período da primavera, o que nós comemoramos, o que eventos espirituais envolvem esses 3 meses no calendário hebraico. Então, nós temos, logo daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes, né? E de Tamuz, passando por Av até o mês de Elu, nós vamos ter outra Uná, que é outra constelação, que é a constelação Kites, que é o verão, né? Também vamos ter eventos espirituais que envolvem esses 3 meses. O outro período vai do mês de Tishrei, passando por Reshvan, e o mês de Kislev, também é a Uná Stav, que é a estação, perdão, de outono, né? E termina passando pelo mês de Tevet, Shevat em Adar, né? Completando aí um ano. Nesse caso aqui, a Oná Horef, que é a estação do inverno. Então, espero que esteja claro para todos, né, que de 3 em 3 meses nós mudamos de estação, né? Primavera, verão, outono, inverno, envolvendo sempre 3 meses do ano, tá? Bom, então vamos aqui fixar o nosso entendimento nos eventos espirituais que ocorreram nesse período entre Nissan e Iyar e Sivan, ou seja, o período da primavera, no calendário hebraico. Então, assim, no mês de Sivan, nós vamos ter quais eventos espirituais? Nós vamos ter a festa de Pêssar, no primeiro dia, no dia 15 do mês, né? E a partir daí do dia 15, né, contando a partir do dia 16, o dia 16 já é considerado Yom HaBikurim, o dia das primícias. E desde o dia 16, né, em diante, nós vamos contar uma celebração de 7 dias, que é o Hag HaMatzot, né, que é a festa dos pães asmos, dura 7 dias, a partir do Pêssar, e a Sefirat HaOmer. O que é Sefirat HaOmer? É a contagem do Homer. Isso é uma contagem que nós fazemos desde Pêssar, o dia depois de Pêssar, né, da Páscoa judaica, até a festa de Pentecostes, que é a festa de Shavuot, que vai ser no mês de Sivan. Então, desde o dia depois da Páscoa até a festa de Pentecostes, de Shavuot, nós contamos 7 semanas completas, né? E aí sim, no 50º dia, nós celebramos a festa de Shavuot, no dia 6 de Sivan, que é a festa de Pentecostes. Os eventos espirituais que marcaram isso, né, que se tornou depois mandamento, foi no dia 15 de Nissan, a Páscoa lá no Egito. O dia depois eles saíram do Egito, e desde a saída do Egito até chegar ao Monte Sinai para receber a Torá, foram 50 dias. Ou seja, no 50º dia, eles receberam a Torá no Monte Sinai. Por isso que também a festa de Pentecostes, ou seja, o que chamamos de Hag Shavuot, nós também celebramos, além da festa de celebração da colheita do trigo, da cevada, também a outorga da Torá. Foi o dia que foi entregue a Torá falada lá no Monte Sinai. Vamos entrar agora na Onakites, né, na estação do verão. E o que nós temos nessas datas? No mês de Tamuz, nós vamos ter no que chamamos de Shiva Asar Betamuz, dia 17 do mês, é um dia de jejum público. Por quê? Esse foi o dia em que começaram a se romper as muralhas de Jerusalém pelos inimigos, né? E culmina no dia 9 do mês de Av, que nós vamos chamar em hebraico de Tisha B'Av, que foi a destruição do templo de Jerusalém. O primeiro templo, que foi o templo do rei Salomão, nessa data, foi destruído pelos babilônicos, e séculos depois foi destruído pelos romanos o segundo templo, né, na mesma data. Então se configurou no mundo espiritual um evento de 3 semanas, que nós vamos chamar as 3 semanas dos apertos, que vai desde o dia 17 do mês de Tamuz até o dia 9 do mês de Av.
Então, tanto o dia 17 do mês de Tammuz é um dia de jejum público, quanto o dia 9 de Av, também um outro jejum público. E o que nós vamos ter no mês de Elul? O mês de Elul será um mês inteiro, praticamente, de Selichot. O que são Selichot? São súplicas, orações, pedindo perdão a Deus pelos pecados, e todo o mês se toca o shofar, a trombeta ali do chifre de carneiro, pela manhã, né, como uma espécie de lembrete, de despertamento. Por quê? Porque virá, nessa sequência, os momentos mais importantes espirituais, que é o Ano Novo Judaico, conhecido como Yom HaTeruah, o Dia das Trombetas, e o Yom Kippur, que é o Dia da Expiação, que além de ser considerado o Dia do Perdão, também é o Dia de Juízo, né? Bom, então aí sim chega o mês, ao Nastav, né, o período do outono, que vai compreender entre os meses de Tishrei, Reshvan e Kislev, tá? Então vamos ver aqui o que nós vamos ter de eventos espirituais nesses meses, né? Em Tishrei, nós vamos ter no primeiro dia do mês o Yom Teruah, o dia da trombeta, também considerado como o Rosh Hashanah ou Ano Novo Judaico. Nesse dia nós tocamos as trombetas, temos aí momentos de oração, de leitura da Torá, isso no primeiro dia do mês. Quando chega o dia 10 do mês, nós temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação, aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados, né? Então aí temos um dia inteiro de jejum, de súplicas, de clamor, né? E o que vai passar? Quando termina esse dia, nós esperamos chegar no dia 15 do mês, desse mesmo mês Tishrei, e começa Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, que dura 7 dias. Então ela vai até o dia 21 do mês, né? E quando chega ali no dia posterior ao término, nós temos o Shmini Atzeret, que é o 8º dia da Assembleia, que é onde nós comemoramos, né, um dia sagrado, pois Deus disse que esse dia seria um dia de santificação também, e nos alegramos, festejamos com uma celebração chamada Simchat Torah, a alegria, o júbilo pela lei. Bom, quando termina o mês de Tishrei, chega o mês de Reshvan, que não tem nada. Esse mês é até chamado em hebraico de Mar Reshvan, o Reshvan amargo, porque nele não tem celebração, não tem nada, né? Chegando então o mês de Kislev, que sempre está ali caindo, sempre na última quinzena de novembro para a primeira quinzena de dezembro, né? Então, no dia 25 desse mês, importante não confundir com 25 de dezembro, tá? É o 25 do mês de Kislev. Nós celebramos a festa de Hanukkah, Hag Hanukkah, que é a festa da dedicação, que é aquele milagre que ocorreu na época dos Macabeus, do período grego, aonde ali o santuário foi purificado e houve um milagre da purificação do azeite, da multiplicação do azeite, quando os nossos macabeus, os nossos sacerdotes, venceram os exércitos seleucidas que profanavam a terra de Israel. Então, chegamos na Onar Horef, na estação do inverno, que compreende entre os meses Tevet, Shevat e Adar. Vamos ver os eventos espirituais que compreendem esse período. Temos no mês de Tevet, no dia 10, o que chamamos de Asará Betevet, o 10 deste mês, né? Temos no Shevat, o dia 15 desse mês, que é considerado Hag Hailanot, o Ano Novo das Árvores, chamamos de Tu Bishvat, né? Um dia em que nós fazemos uma celebração com frutas e também plantamos árvores. E o mês de Adar, que no dia 15 desse mês nós celebramos, 14 e 15, Hag Purim, a festa de Purim, a festa da Rainha Esther, né? Então veja quanta coisa nós mencionamos aqui em todo esse período, né, das Onot, das constelações, das Tukufot, dos períodos que envolve os meses do ano e as estações que são produzidas nesses períodos. Espero que você tenha compreendido bem, você tenha acompanhado bem aqui o nosso shiur até esse momento. Bom, vamos continuar. Eu tenho certeza que está acrescentando muito ao conhecimento que você já tinha a respeito desse tema. O Sefer Yetzirah, que nós já falamos aqui, que é um livro que é atribuído a Avraham Avinu, a Abraão, traz as Mazalot Draco
Ursa Menor e Ursa Maior. São constelações muito importantes mencionadas nas Escrituras, em especial no livro de Jó. O Sefer Yetzirah, ele vai trazer essa seguinte declaração: Ledim nemanim ba'olam, shana nefesh, ushnei masar, chok, ushva ushlosha, pekudam, peteli, vegalgal, velev. Testemunhas verdadeiras no universo, o ano, a alma, e uma lei de 12, 7 e 3. Ele os colocou no tele, no cielo e no coração, no ciclo e no coração. O tele, eis aqui uma das palavras mais misteriosas do Sefer Yetzirah. O termo aparece no Tanar, na Bíblia, em Bereshit, livro de Gênesis 27, verso 3, como significado de espada, ou algo que está pendurado, vindo do termo tala. Pode significar aljava, onde se depositavam flechas que, por sua vez, ficavam empilhadas, talal, e penduradas. O que eu estou trazendo para vocês é a etimologia da palavra tele. O que significa tele? Da onde ela vem? Ela vem desses termos hebraicos. A ideia de uma corda onde há pedras ou bolas penduradas que serve para caçar os animais. Provavelmente Esaú usava uma dessas na época das suas caçadas. Segundo muitos sábios cabalistas, o tele, mencionado aqui no Sefer Yetzirah, é o eixo imaginário em redor do qual giram os céus, como se as esferas celestiais estão penduradas. Muitos atribuem o tele à serpente polar, e é aqui que eu quero entrar com vocês, tá? O tele é a serpente polar de fato. Nahash Bariach. Nós chamamos Nahash Bariach em hebraico, quer dizer serpente polar ou enroscada. Mencionada no verso de Iov, de Jó 26:13. Com seu espírito, os céus se acalmaram, sua mão traspassou a serpente polar. Esse termo aqui em Jó, no hebraico, Nahash Bariach. É também mencionado no verso de Eshayahu Hanavi, Isaías 27:1. Naquele dia, com sua grande e dura espada, Deus visitará e vencerá o Leviatã, a serpente polar, Nahash Bariach, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão do mar. Veja que verso extraordinário. Ao mesmo tempo que fala de algo espiritual, também conecta ao mundo astronômico. A serpente polar, Nahash Bariach, é identificada com a constelação Draco. Se você abrir um mapa astronômico, você vai encontrar essa constelação Draco, que quer dizer dragão. Isso não surpreende, pois Draco encontra-se bem próximo do Polo Norte. De fato, há 4.500 anos, Tuban, uma estrela na cauda do dragão, era a estrela polar. Então, só para a gente poder compreender bem aqui. Veja que nós estamos entrando numa compreensão muito maior do que as constelações. E é por isso que eu falei que é importante ficar até o final do vídeo para não tirar conclusões precipitadas. Então você já está acompanhando comigo sobre as constelações, são 12 constelações chamadas de zodíaco, e agora estamos vendo uma constelação que é mencionada nas Escrituras, que na linguagem da tradição judaica, em especial no Sefer Yetzirah, é chamado Teli, mas dentro das Escrituras, tanto o livro de Jó como o livro de Isaías, vai chamar de Nahash Bariach, a serpente enroscadiça ou a serpente polar, e também chamado de Leviatã, chamado de dragão, o dragão do mar, que quando nós olhamos para o céu astronômico, nós vamos ver a constelação Draco, que é chamada de dragão. Então, tem uma relação muito importante, muito especial com os eventos proféticos, tá? E uma coisa muito importante que vai acontecer no período em que Yeshua morre, sim, no período em que Yeshua morre, vai ser muito importante o que vocês vão saber aqui hoje. A eclíptica é o grande círculo da esfera celeste traçado pelo plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Nessa perspectiva, a eclíptica é o caminho anual do Sol, movendo-se do oeste para leste através dos céus.
Então aqui você está tendo, eu peguei essa imagem, tá? Essa é uma imagem real de como está formada a constelação de Draco, tá? É claro que a linhazinha que envolve as estrelas é imaginária, tá? Se você pode tirar essa linha, você vai ter a formação das estrelas igual, que está aqui. Os pontos, os brilhos são as estrelas, mas a linha é imaginária. Essa é a formação da constelação Draco. Só que ela é muito grande. Ela acaba passando por todas as outras constelações. Então, veja que, né, em latim Draco, em hebraico Nahash Bariach, você está tendo ela aqui e você está podendo visualizá-la. Agora a gente vai tentar ver como ela é vista na perspectiva das outras constelações. Olha, novamente nós temos as constelações aqui, o planeta Terra. Então você imagina aqui, olha, o planeta Terra ele girando no seu movimento de rotação, tendo a parte do dia, que é a claridade, e a parte da noite, que é a parte da escuridão, com a Lua presente. Então, quando a Terra vai girando, eu e você, nós vamos passando diante das constelações que estão aqui ao redor da Terra. Então, nós conseguimos passar pelas constelações durante um dia. Porém, no período em que o Sol está batendo na atmosfera, a gente não consegue ver as constelações que no período do dia elas aparecem. Por quê? Porque a nossa atmosfera ela fica azul. Porém, à noite, quando a nossa camada de gases atmosférica ela não tem a incidência dos raios solares, ela fica como um vidro transparente. Então, nós conseguimos ver as constelações que, para nós, naquele período do ano, estão aparentes. E isso vai mudar de acordo com que a Terra ela caminha em torno do Sol. Vai chegar um momento em que as que hoje são para nós visíveis à noite, ela vai mudar por causa da posição da Terra em relação à posição do Sol. Vai chegar um período de 6 meses em que essas que são visíveis para nós à noite hoje, vai estar do lado de cá, quando o Sol estiver ativo, e as que a gente não pode ver estará do lado de cá, quando a noite estiver ativa. Então, em relação às constelações, assim, mais ou menos, é o que se vê a constelação Draco. Então, se a gente pudesse imaginar esse desenho imaginário de uma serpente, de um dragão, na formação das estrelas da constelação Draco, você vai perceber que essas 4 estrelas que são consideradas a cabeça do dragão, ela está muito próxima, no nosso campo de visão, da constelação Talê, que é a constelação do Carneiro, de Áries, né? Onde nós celebramos a festa da Páscoa, do Pêssar. E a cauda do dragão, ela aparece lá na outra ponta das constelações, que é na constelação Mosnaim, que é a constelação da balança, a constelação de Libra. Isso aqui vai ser muito importante entender isso. Por quê? Porque para quem não conhece nada disso, não vai compreender o porquê que quando Yeshua morreu teve que ter escuridão. Por que que o sol não deu essa luz? Né? Então, existe toda a poesia em torno disso, né? Por que que o sol não deu a sua luz quando Yeshua morreu? Ah, porque se negou a ver a morte do Filho de Deus, porque o autor da vida estava morrendo. Isso é maravilhoso, isso é bonito, isso é poesia. Mas, de fato, espiritualmente, por que teve que haver escuridão? Você vai entender melhor isso aqui. Tá? Vamos aqui continuar. Então, na Rashbaria, ela envolve praticamente o caminho das constelações que estão no nosso campo de visão. Tá? Atenção a isto agora. Há 2 pontos nos quais a órbita de um planeta cruza o plano dessa eclíptica, ou seja, esse campo de visão que nós temos do caminho do Sol, né, do leste ao oeste, ou seja, do Oriente até o Ocidente. O ponto através do qual o planeta passa do sul do plano da eclíptica para o norte recebe o nome de nó ascendente. A gente não vai fixar muito nisso aqui não, mas só para vocês terem como informação da linguagem astronômica. O ponto correspondente ao inverso é conhecido como nó descendente. Na astronomia medieval, o nó ascendente era frequentemente chamado de a cabeça do dragão, e o nó descendente da cauda do dragão.
Esses são os 2 equinócios, e aqui é importante entender o que é equinócio. Equinócio é aquele período do ano em que nós temos primavera e outono, e você vai ter o mesmo período de iluminação, é o mesmo período de escuridão. Então, é quando no dia você tem 12 horas e à noite você tem 12 horas. É o mesmo período de luz e escuridão. Então você tem 12 horas no dia, 12 horas na noite. Isso ocorre na primavera e no outono. São os 2 equinócios. O que são os solstícios? O solstício de verão e o solstício de inverno já são os opostos. Solstício de verão quer dizer que nós temos muito mais horas no dia do que na noite. Então, o período de claridade, de luz, é maior do que o período de escuridão. Isso é muito característico no Brasil, com o horário de verão, ou seja, a época do verão. Você vê que o dia demora para acabar, porém a noite passa rapidinho. Agora, quando é o solstício de inverno, né, período ali do inverno chamado solstício de inverno, é o contrário. Você tem o dia terminando mais cedo, 5 horas já está escurecendo. Eu estou dando referência do Brasil, né? Quando você vê que 5 horas já está escurecendo, isso é por quê? Porque está no solstício de inverno. Ou seja, a noite ela demora mais a acabar e o dia termina rapidinho. Tá? Então, quando nós olhamos aqui para os equinócios, né, é justamente onde ele está chamando de nó ascendente e nó descendente. O equinócio da primavera é a cabeça e o equinócio do outono a cauda do dragão. Seu nome equivale ao tele na cultura judaica, né? E na cultura árabe é al-jazhar, que quer dizer nó ou nódulo. E o que são os solstícios e equinócios? Como nós falamos aqui, nós agora vamos ter aqui como definição. Quando o hemisfério norte da Terra entra em período de inverno ou de verão, é chamado de solstício. E o que significa? Solstício de verão é o período de maior luminosidade e menor escuridade naquele hemisfério, ou seja, o dia dura mais do que a noite. Solstício de inverno é o período de menor luminosidade e maior escuridade naquele hemisfério, ou seja, a noite dura mais que o dia. Os equinócios da primavera e de outono são aquele período em que a duração da luminosidade e escuridade são iguais. Ou seja, dia e noite duram a mesma quantidade de horas, 12 horas de dia, 12 horas da noite. Então vamos aqui, eu espero que você tenha entendido bem, eu acho que aqui é uma pequena aula de astronomia, que particularmente isso me encanta muito, mas aqui só para você ver os meses no calendário hebraico, tá? E a posição da Terra em relação ao Sol, e o período que nós falamos aqui, dos solstícios e dos equinócios. Então, só como referência, olha, toda vez que você tiver no mês de março, no dia 21 de março, vai começar o equinócio da primavera. O equinócio, como nós já mencionamos aqui, você está vendo aqui, olha, a Terra em relação ao Sol, você tem a sombra, né, e a luminosidade no meio certinho. Então, olha, no meio certinho você vai ter 12 horas do dia e 12 horas da noite. Quando a Terra sai da primavera para o verão, passando pelos meses de Nissan, Iyar e Sivan, chegando a Tammuz, no dia 21 de junho, o solstício de verão, você vai ter o quê? Justamente o Sol, a parte do Sol da Terra mais luminosa e a outra parte menos luminosa, ou seja, mais horas do dia do que na noite. Caminhando, chegando a setembro, 22 de setembro, você vai ter o equinócio de outono, que também, olha, de novo, a Terra já está na outra posição do Sol e você tem o mesmo período de luminosidade de escuridade, sendo 12 horas do dia e 12 horas da noite. Passando pelos meses de Reshvan, Kislev, chegando a Tevet, você vai ter o quê? O solstício de inverno, onde no dia 21 de dezembro começa literalmente o inverno, primeiro aqui no momento do mês de Tevet, você vai ter maior escuridão, né, e menor luminosidade.
Então, isso é só para entender e, novamente, tendo uma perspectiva da constelação Draco em relação ao movimento da Terra, aonde a cabeça, as estrelas que compõem a cabeça da constelação vão aparecer sempre nesse período em que há um solstício de primavera, um equinócio de primavera, né? Que é onde nós celebramos a festa do Pêssar, da Páscoa. E a cauda do dragão, do Draco, ela vai estar sempre aparecendo no período do equinócio do outono, aonde você vai ter ali o mesmo período de escuridade e luminosidade, no período ali de outono, né, é onde se pode ver a cauda desse dragão. Rabi Avraham Abulafia também identifica o Tele, ou seja, essa constelação Draco, com os nós celestiais, Ksharim em hebraico. Afirma que a cabeça do Tele indica mérito e a cauda significa responsabilidade. Afirma que nodos lunares são particularmente importantes, porque apenas nesses pontos pode ter lugar um eclipse, seja do Sol e da Lua. Olha, se você está acompanhando comigo com atenção, você vai entender por que no período de Yeshua, da morte dele, houve um eclipse solar. Justamente nesse período. Então, você vê que o Rabino Abraham Abulafia, ele está falando que é justamente nesse período é que é propício para os eclipses solares e lunares. Então, vou falar aqui de novo para você entender, olha. Ele afirma que os nodos lunares são particularmente importantes porque apenas nesses pontos pode ter lugar um eclipse, seja do Sol ou da Lua. Aqui temos um grande Siman Sod, ou seja, um grande sinal espiritual, na Mazal Talê, na constelação do Carneiro, em Pessar, na festa da Páscoa. Yeshua morreu e assim esmagou a cabeça da serpente. Você entende por que esmagou a cabeça da serpente? Porque justamente na morte dele, pôde-se ver nos céus, nas constelações, as estrelas que formam a cabeça do dragão. Isso representado no eclipse solar, a escuridão que houve no dia de sua morte. Se a gente entender por que teve que haver escuridão, qualquer pessoa que olhou para cima naquele tempo pôde enxergar as constelações que formam a cabeça do dragão. Então, queridos, não é coincidência, de fato, de verdade, mamash, Yeshua estava pisando a cabeça do dragão na sua morte. E isso pode ser visto no campo astronômico. Quando em Pêssar, na festa da Páscoa, onde aparece nos céus a cabeça do dragão, ou seja, as estrelas que compõem a cabeça dessa constelação Draco, estava como um sinal astronômico para nós, para todo o povo de Israel, que o Messias estava morrendo ali, naquele momento em que a cabeça do dragão aparece. Em outras palavras, a morte dele foi a derrota do dragão. Se você pensar naquela profecia que foi feita lá atrás para Eva, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça do dragão, mesmo sendo ferida no seu calcanhar, ele esmagaria a cabeça do dragão, está se cumprindo aqui no momento em que Yeshua morreu. Por isso foi necessário um eclipse solar, por isso foi necessário a escuridão, para que se pudesse ver nos céus. E ela durou 3 horas. 3 horas. Você sabe o que é isso? Fez frio. Fez frio. Porque se o sol não ilumina a terra durante um período longo, ali começa a fazer frio. Se sentiu o frio da morte. Mas o que é que nós temos para o final, para o futuro? Temos o lado inverso também profetizado. Em sua vinda, que segundo as indicações do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, mostra um quadro como os dias de juízo, trombetas, sentenças, como o mês de Tishrei, cuja Mazal, Mosnaim, é a constelação balança, né? Onde o dragão arrastará a terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Veja isso. É um evento espiritual que vai acontecer. Apocalipse fala que Satanás, representado pelo dragão, com a sua cauda, vai arrastar terça parte das estrelas dos céus. Isso vai ser representado nas constelações. E aonde vai se poder ver isso? Justamente na constelação de Libra, que é da balança, aonde ali aparece a cauda do dragão, da constelação Draco, onde o dragão arrastará a terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Também evidenciará
com eclipse solar, a conclusão do propósito divino, como registra Bessorato Matai, né, o Evangelho de Mateus 24, 29 e 30, que fala que o sol será ferido, a lua e as estrelas vão cair, e também o Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse 12, 4. Queridos, isso está profundamente revelado para nós e vai ser como sinal nos céus. Veja, eu coloco para vocês aqui os meses hebraicos, né, as constelações, e aqui a constelação Draco, grande, aparecendo as estrelas que compõem a cabeça, né? Aqui foi onde Yeshua pisou a cabeça da serpente, seu calcanhar foi ferido na festa da Páscoa. E aqui a cauda, onde está a constelação Mosnai, a balança, o dragão arrastará a terça parte das estrelas com sua cauda, né? Só para a gente lembrar aqui, quando o nosso Mashiach Yeshua morreu, quando houve o eclipse solar, pôde ser visto nos céus, aí a cabeça do dragão. Naquele dia em que ele esmagou a cabeça e seu calcanhar foi ferido, trazendo para todos nós a grande expiação, a salvação das nossas almas, garantindo uma eternidade na presença do nosso Deus. Baruch Hashem, nós vamos terminando aqui essa parte do nosso shiur. Tem mais coisas para a gente compartilhar. E acredito que aqueles que estão conosco até aqui têm desfrutado desse estudo. Você pode voltar depois desse vídeo várias vezes e ver com detalhes as informações que passamos. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Peço a vocês que deixem aquele like, né? Se você não é registrado aqui no nosso canal, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui para deixar no YouTube para abençoar a vida das pessoas, trazer a informação profunda das Escrituras para as pessoas. Então, compartilha com mais pessoas, convide as pessoas para poder se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda e também ajuda as pessoas, né? Não só se registra, se inscreva, mas coloca lá no sininho para que você receba todas as notificações assim que a gente coloca mais um vídeo para você ser notificado. E temos também, né, aqui o nosso plano de assinantes do nosso canal, aqueles que querem contribuir com o nosso trabalho, também sendo um parceiro, porque cada vez que a gente está fazendo a obra de Hashem, abençoando outras vidas, se você nos ajuda, como aqui um sócio do nosso canal, você também está abençoando outras pessoas, nos ajudando a produzir mais material. E é claro que temos colocado alguns shiurim, alguns estudos, que quem é assinante do nosso canal, ele recebe primeiro, ele tem alguns benefícios, tá bom? Você pode buscar as informações aqui. Queridos, vamos terminando. Que o Eterno abençoe a todos de uma maneira muito especial. E mais uma vez eu quero relembrá-los, não perca tempo, nesse mês de fevereiro, ainda estão abertas inscrições para que você possa se inscrever na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Já tem sido uma grande bênção toda essa quantidade de alunos que estão conosco, mas ainda há espaço para você. Te esperamos. Baruchim Abaim, já é bem-vindo à nossa ZIU, à nossa Zeit Yosef Yeshiva University. E mais uma vez, um grande abraço a todos. Vamos terminando. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, um grande abraço.